Dani, tem que... Peraí. Não, acho que eu consigo resolver isso sozinho. Professor Ricardo, consegui conversar com Bom você, que dia. bom. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Agora Rapaz, que aventura, hein, rapaz? A gente que não entende nada dessa coisa de tecnologia idas é e um vindas, problema. pronto. Você Então, tá bem? Como é que tem sido essa sua vida aí de quarentena? As pessoas já sabem o tema da nossa live, né, da nossa conversa. A gente vai avisar para as pessoas que a gente está aqui ao vivo com o senhor, se tem um perfil específico, né, para essas transmissões. E vamos inicialmente conversar e ver se está dando certo. A Dani está aqui me ajudando na produção. Pedir um pouquinho da sua paciência, porque estamos inaugurando uma inovação aqui, né? A muito Anne está bem. avisando que a nossa imagem está travada, Dani. Verifica aí se está tudo bem. Antes de a gente começar o nosso conteúdo, a gente está tentando fazer com que essa transmissão seja acessível na língua brasileira de sinais, né? O mês de abril, ele é um mês muito importante para as pessoas com deficiência auditiva, né? No dia 23 é o Dia Nacional de Educação de Surdos, próximo dia 23, e no dia 24 é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, foi o dia em que essa língua foi sancionada em uma lei, né? A 10.436 de 2002, e desde então o Brasil é um país bilíngue, né? E todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mamãe acabou de entrar, beijo mãe, tudo bom? Lá de Fortaleza, eles estão lá assistindo essa transmissão, tá? Então, como eu ia dizendo, a nossa tentativa é fazer com que esse conteúdo ele esteja acessível em Libras. Então, nós criamos um perfil para a Secretaria de Acessibilidade da UFCA, né? Acessibilidade.ufca. E as pessoas aí com a necessidade de ver esse conteúdo em Libras, né? Elas terão a oportunidade de acessar esse perfil no Instagram também, acessibilidade.ufca, para que elas tenham acesso a esse conteúdo, né? Que elas possam compreender o que a gente vai conversar aqui hoje. O nosso intuito é falar sobre as ações da Universidade Federal do Cariri no enfrentamento à Covid-19, essa enfermidade causada pelo novo coronavírus descoberto em dezembro passado aí na China, né? Já temos quantas pessoas ao vivo? Temos 60 pessoas, porque foi um momento difícil mesmo, né? Esse íntere, né? A gente começou às 11 da manhã, a gente havia divulgado que seria às 11 da manhã, né? Essa live já são 11h30. Estou falando aqui direto de Juazeiro do Norte, da minha casa, gente, improvisando aqui um estúdio para a gente poder trazer essas informações para você, né? E agora parece que a gente está com essa conexão mais estável, né? Vocês estão me ouvindo, eu estou aqui de fone com a dica do Nico, né? Que eu não sei se já voltou para a transmissão, não vi ele ainda. Se você está por aí, Nico, dá um oi para a gente, que a gente vai tentar ouvir o professor Ricardo, saber se o áudio dele está bem. Se estiver, a gente começa a entrar nas pautas de hoje. Então, professor, se eu ia cumprimentar as pessoas, né? Fique com a palavra antes da gente começar. Uma saudação inicial para quem está nos assistindo. Ok, então, ainda bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpas, né, por esse imprevisto tecnológico, mas vocês veem como é complicado a gente trabalhar dessa forma, né, remotamente, a gente está se adaptando a essa realidade e sempre aparecem problemas técnicos, né, e assim, os detalhes é que às vezes impedem de as coisas funcionarem. Então, mas eu acho que agora a gente conseguiu, A de uma Dani está forma dizendo que está te ouvindo muito bem, ela está acompanhando a nossa transmissão. E aí eu estava conversando com as pessoas, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, a gente vai conversar com os pró-reitores, né, depois desse momento inicial com a reitoria, e aí o professor Rodolfo Jacob, que estava acompanhando a gente, viu? Oi, Nico, vi que você voltou, que bom, fica com a gente, tá? Até o fim dessa transmissão. O professor Rodolfo, ele também estava com a gente, ele é pró-reitor adjunto de graduação, tivemos já muitas perguntas sobre graduação, né? E aí, a live dele vai ser na próxima terça-feira, 11 da manhã. Então, a gente já sabe, né, tudo que pode dar errado. E aí, a gente já dá um passo adiante, né? Estão dizendo que agora a nossa transmissão está ótima, as pessoas estão nos ouvindo. Temos 65 pessoas ao vivo, às 11h32. E aí, quero perguntar como é que está essa sua vida de quarentena. Está trabalhando muito ou pouco aí, professor?
Muito. Acho que todos nós, e assim, é o que todos falam, a gente está, de alguma forma, trabalhando mais no sentido da ocupação do tempo. A gente não tem hora. Desde o momento que acorda até a hora que dorme, é ligado nas atividades do trabalho. Né? Isso aí, então, é uma rotina diferente para todos. Mas a gente se adapta e vai, sim, conseguir avançar com todos os nossos propósitos. Eu vejo que é algo novo, que aparece e a gente tem que agora se debruçar sobre isso, né? Todos em casa, a universidade toda em isolamento social, os trabalhos administrativos feitos por via remota e a gente facilitando de toda forma, sob o ponto de vista tecnológico, que esses trabalhos não parem, né? Então, assim, a universidade não está parada. O que está parado na universidade são as aulas presenciais. Isso aí, de fato, não está acontecendo. Mas as demais atividades acontecem de acordo com essa nova rotina que a pandemia nos impõe. Então, a gente está se adaptando a isso. Né? Então, a universidade não está parada. Pelo contrário, a gente vai já falar das ações. Eu acho que esse momento tem proporcionado a aproximação muito grande da universidade à sociedade, à comunidade onde ela se insere. Isso aí tem sido muito positivo. A gente vai falar já disso aí, de outras atividades. Nas lives subsequentes, os pró-reitores também podem falar de cada atividade, cada uma das pró-reitorias, as pró-reitorias meios, as pró-reitorias fins, vem executando, né? Nesse que eu disse, nesse momento de nova rotina, de adaptação a uma situação nova. Né? Então, mas nada está parado a não ser as aulas presenciais. Bacana. O Arthur de Noronha, ele está participando aqui ativamente da nossa live. Eu estava conversando com ele antes de a conexão cair, né? E ele estava exatamente perguntando sobre essa coisa da educação à distância, né? Que alguns cursos estão implementando aí educação à distância. Eu estava conversando com ele, antes de a gente conseguir estabelecer a conexão, que havia um problema, né? Nem todos os nossos estudantes têm acesso à internet, infelizmente, ela cai, enfim. A gente está passando por isso, inclusive, agora. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque existe uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação de implementar cursos livres nesse período de quarentena, né? Então, o senhor já pode aí pegar esse gancho que o Arthur está dando para a gente e conversar um pouco sobre isso, né? Por que a gente não implementou o EAD e qual é a proposta desses cursos livres, né? Ok. Pronto. Então, assim, no dia 23, a gente aprovou por unanimidade no nosso consune a Resolução 10, que suspendeu por tempo indeterminado as atividades acadêmicas, né, as aulas presenciais. E nós não optamos por seguir com EAD ou qualquer outra tecnologia que possa ser utilizada nessas situações. Né? EAD é algo muito específico, a gente utiliza como um termo geral, mas, na verdade, EAD tem toda uma especificidade. Enfim, e a gente tem algo que é reconhecido por várias universidades, mais de 60 universidades pararam também suas atividades de aula presencial e não colocaram aula à distância, porque a gente entende que boa parte, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos nossos alunos tem um acesso extremamente precário à internet. Certo? Então, sem essa garantia, a gente não estaria agindo de forma justa e isonômica com os nossos alunos. A gente ia aprofundar desigualdades e a desigualdade é algo que a gente tanto combate. Então, a gente estaria contribuindo para aprofundamento dessa desigualdade, se a gente continuasse com as aulas à distância. Certo? Então, esse aí foi um fator. O outro, que muitos dos nossos alunos com deficiência, eles não poderiam ser assistidos da forma que são assistidos pelos cursos presenciais. Então, eu acho que só isso, categoricamente, nos impede de avançar com a EAD, certo? O que é EAD? No sentido de que as disciplinas, as várias disciplinas que compõem os cursos, né, avancem no cumprimento da carga horária de cada uma dessas disciplinas. Isso aí a gente não poderia garantir para todos. Então, a gente optou por não avançar nisso. Então, as aulas serão repostas no momento oportuno, quando essa situação se normalizar, a gente vai ter um tempo para se programar para que o processo de ensino e aprendizagem não seja prejudicado e a gente, de fato, mantenha a qualidade do ensino da universidade pública que a gente tanto preza. O que está proposto pela nossa pró-reitoria de graduação, o professor Rodolfo com certeza vai falar isso com bastante detalhe na próxima live,
são cursos livres, cursos que não contabilizam para a carga horária dos cursos presenciais, dos cursos regulares. Então, no máximo que pode acontecer, havendo de fato uma certificação, é que isso seja contabilizado para as horas complementares dos nossos alunos e de alunos de outras universidades, de outros cursos superiores que queiram participar desses cursos livres. Então, vai ser uma iniciativa aberta à participação de aluno como proponente do curso, sob supervisão de um professor, para os nossos servidores técnico-administrativos e, obviamente, para os nossos professores e professoras. Então, todos podem participar de uma maneira de a gente manter nossa comunidade ativa, trabalhando nas trocas de saberes e conhecimentos tão importantes de serem trocados nesse momento, né? E nesse momento de isolamento, de quarentena, é importante que a gente se mantenha ativo, né? E sempre participando dessas propostas. Então, é isso que está colocado. Não vai contabilizar para a carga horária dos cursos, mas, enfim, vai agregar, sim, conhecimento, vai trazer novas discussões, vai acrescentar, eu não tenho a menor dúvida, muita coisa boa ao currículo de cada um, tanto o currículo profissional, como também a sua vida pessoal, como o conhecimento que vai ser disseminado pelos saberes trocados. A gente pode detalhar isso com o professor Rodolfo na nossa próxima live. Estamos falando aqui muito, está criando aí uma expectativa, né, a conversa com o Rodolfo. Mas, assim, a nossa proposta agora é falar das nossas ações, né, o que é que a gente tem feito aí no enfrentamento da Covid-19, e aí vamos avançando nesses assuntos. Como eu estava dizendo para as pessoas no preâmbulo dessa conversa, nós cedemos o laboratório da Faculdade de Medicina, né? Eu não sei se o senhor acompanhou a discussão também que eu tive com alguns dos participantes aqui da live, que era sobre se a UFCA vai fazer os testes, né? Não é bem a UFCA que faz os testes, no momento é a Secretaria de Saúde, né, do Estado, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. O que a UFCA vem fazendo é tentando facilitar esses testes e se colocando à disposição das autoridades. Então, eu gostaria que o senhor conversasse com a nossa audiência. Temos aí 97 pessoas acompanhando a gente, com 9 minutos de transição às 11h39, né? O que é que a UFCA tem feito nesse sentido, né? Qual é essa articulação com o laboratório aí da Faculdade de Medicina? Por favor, professor. Pronto. Algumas semanas atrás, ainda em março, meados de março, nós recebemos um ofício do MEC solicitando um posicionamento da universidade em relação a ações de enfrentamento que a universidade poderia fazer, né? E assim nós elencamos aí, se não falha a memória, 11 ações de enfrentamento que a universidade poderia conduzir. Entre elas, seria a oferta do nosso equipamento. Nós temos um aparelho chamado PCR-RT, que faz o teste de identificação da presença na amostra do coronavírus, ou não, e de H1N1 também, certo? Então, é o exame, como se diz, o exame de ouro, uma coisa assim que a comunidade científica usa, pois ele é o referência, ele é padrão para os demais, certo? Existem os testes rápidos, que têm um nível de confiança mais baixo, mas esse não. A detecção da presença do vírus na amostra com o PCR-RT é o exame padrão. E a gente tem esse equipamento. E aí nós colocamos à disposição do MEC e também colocamos à disposição do LACEN, via governo do Estado, e agora, então, aconteceu um retorno, né, por parte do LACEN. Inclusive hoje, posso adiantar que tem técnicos do LACEN visitando o laboratório para que a gente coloque ele a funcionar. Porque dos grandes problemas hoje no enfrentamento é a agilidade em dar o retorno do teste, positivo ou negativo. E a nossa comunidade foi afetada por isso, que a gente bem sabe, não vou entrar em detalhes, relacionado aí à demora de um teste feito, né, com um servidor nosso, que deu negativo, mas a demora para que a gente recebesse esse resultado foi muito, muito grande. Isso aí tem acontecido com a população em geral. Alguns mais rápidos, outros demorando mais, mas é importante que se amplie a oferta de testes, né, rápidos ou não, para a nossa comunidade. Isso aí é estratégico para que a gente avance no enfrentamento do coronavírus, né, da Covid-19.
Então, inclusive, nesse momento, né, o mês de abril é um momento crítico para o enfrentamento da Covid. Desculpe, vamos, assim, porque os nossos intérpretes pedem que a gente fale, depois termine de falar, porque senão eles ficam confusos, né? Então, vamos lá. O pico ainda está por chegar, né? Aqui o Ceará está bastante afetado. Eu vi hoje de manhã um programa de rádio que talvez por volta do dia 20 a gente atinja um pico de pessoas contaminadas, mas enfim. Então, esse equipamento está à disposição. Quem vai operar são técnicos do LACEN, com supervisão de pessoal nosso. Os kits, que são o material necessário para colocar o aparelho para funcionar e efetivamente fazer o teste, também serão fornecidos via LACEN. Então, a gente oferece as instalações, o aparelho e algum auxílio com os nossos professores que mexem com o aparelho. Então, é um laboratório nível, classe nível 3, apto a trabalhar com vírus. Então, eu acho que essa é uma grande ajuda, né, num patamar assim, bem alto e de grande eficiência. E a gente pode falar também das outras ações, também importantes, não tão sofisticadas, vamos dizer assim, mas de grande importância para o enfrentamento. O Andrade Filho está aqui lembrando a gente que Fortaleza é a cidade mais afetada proporcionalmente, né, com essa questão aí do coronavírus, né? E realmente nos preocupa bastante, a capital do nosso estado. O trânsito de pessoas já foi restrito, né, pelo governo do Ceará. Isso é importante, mas não é suficiente, né? Então, o que a gente puder fazer para se somar na contenção, né, da disseminação desse vírus, a UFCA fará certamente, mas a nossa atuação não se restringe aos testes, né? Nós estamos tentando ir além disso, né? E uma das coisas que a gente tem feito também é distribuindo EPIs, né? Os famosos equipamentos de proteção individual. Nós sabemos que os profissionais de saúde, eles estão aí na linha de frente, né, do enfrentamento, estão em contato com os pacientes, né? E eles precisam ter segurança, né, para trabalhar e que eles consigam desenvolver as suas atividades, né? Nós fizemos uma entrega importante para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, né, pretendemos fazer outras e o senhor pode conversar com as pessoas sobre isso, esses equipamentos que a gente está buscando distribuir aqui na região do Cariri, por favor. Pois não. Então, assim, entre as ações de enfrentamento, né, de apoio ao enfrentamento, que a gente também elencou para o MEC, foi a produção de máscaras tipo Face Shield, que é uma máscara que ela se destina mais àquele profissional da área de saúde que está lá na linha de frente mesmo, certo? Então, começando aí, vamos dizer, se fizer uma gradação, aquele pessoal que está tratando dos pacientes de UTI, depois vai descendo para o tratamento de menos complexidade. Né? Então, assim, ele é construído uma espécie de uma tiara, vamos chamar assim, de suporte, preso na testa, passa por trás da cabeça, e uma face, né, um shield, né, um escudo de acetato, né, que tem aí alguns milímetros de espessura. Bem, a gente começou uma ação com um parceiro em impressão 3D, nossas impressoras 3D da universidade, elas não estão aptas a fazer esse tipo de tiara, que é o principal no momento, o acetato é fácil de ser cortado, mas a produção é muito pequena, realmente. E aí, um professor nosso, e aí aqui tem que render, assim, um agradecimento, uma homenagem ao nosso professor André Wesley, do curso de Engenharia de Materiais, que tem no seu laboratório de polímeros uma injetora. Né? A região aqui, essa palavra injetora é conhecida por demais na região, porque toda a indústria de calçado que trabalha com polímeros, com plástico, tem uma injetora. E aí, André, ele disse, não, eu acho que nós podemos produzir. A dificuldade é ter um molde, né? Um molde porque, diferente da impressora 3D, onde você programa ela, embora a injetora também seja programada, mas o 3D você precisa apenas de um esquema, vamos dizer assim, de um programinha para fazer o produto. E no caso da injetora, você precisa, além da programação, obviamente, mais um molde. E aí se conseguiu, por contatos, né, com a iniciativa privada,
o André conseguiu que fosse feito esse molde, fez os testes e deu certo. Então, a produção das tiaras, ela se dá entre a gente em escala quase que industrial. A gente tendo material, tendo o polímero adequado, a gente consegue produzir milhares. Então, nossa meta, né, a nossa meta, foi isso que eu coloquei para o MEC, é produzir 14 mil face shields. Certo? Muito bem. Claro, se a demanda aumentar e a gente tiver capacidade para poder atender, a gente vai atender. Né? Então, assim, o que nos falta nesse momento é o insumo, certo? O insumo, tanto o acetato quanto o polímero. E depois também a gente está usando ligas de dinheiro para fazer prender por trás da cabeça. Mas, enfim, e a gente está, então, com uma campanha de doações. Certo? Essa campanha de doações, a gente vai institucionalizar, junto à nossa fundação de apoio, que é a FASTEF, para que a gente faça, então, um convênio onde ela possa arrecadar tanto recursos, né, dinheiro mesmo, espécie financeira depositada em determinadas contas que vão ser abertas e bem divulgadas, como também receber doação de material para os insumos. Né? Então, a gente está falando aqui das máscaras face shield, que é o que está avançando com bastante celeridade. A gente já fez algumas entregas, a gente tem uma lista, e a gente estabeleceu, então, prioridades com as parcerias que foram firmadas, porque alguns locais, algumas prefeituras já doaram o material, parte do insumo, então estão recebendo primeiro esse material, e assim a gente vai tratar com todas, né, num consórcio, vamos dizer assim, do bem, para que a gente consiga distribuir o maior número possível de máscaras tipo face shield, certo? Bom, uma outra iniciativa que a gente está fazendo também, essa ainda está começando, né, é a confecção tanto de máscaras tipo TNT, né, com o nosso pessoal lá do curso de design, vou citar aqui o nome, a professora Márcia está à frente, a professora Cléo à distância, todos estão participando, né? O Tiago, nosso servidor, está coordenando esse trabalho, e desculpe se eu não citei outros nomes do pessoal do design. Sim, aí tem um nome também, desculpe, tem que fazer o reconhecimento. Temos a esposa do professor André Wesley, também está envolvida no projeto, professora do curso de Engenharia de Materiais, e a nossa servidora do curso de design, que está cortando os acetatos. Por favor, eu estava com o nome aqui agora, mas me esqueci. Perdão, se alguém que você lembrar, cita a nossa servidora lá do Laboratório de Calçados, que está também participando com o corte do acetato. Enfim, então esse grupo está envolvido. E o grupo agora mais específico do design, com a confecção, não só, a ideia então, não é só confecção na máscaras TNT, na ideia que a gente começou a escrever, no tempo que a gente começou a escrever esse projeto, o Ministério da Saúde, a Anvisa, só viam como úteis máscaras tipo TNT, aquelas máscaras de TNT, aquelas máscaras cirúrgicas, e hoje houve uma abertura para máscaras caseiras também, feitas com certo critério, possam ser utilizadas pela população em geral. Então, a gente quer confeccionar também essas máscaras. Existe um pool de pessoas envolvidas, de costureiras, que voluntariamente estão também participando, né? Então, vão participar. Então, também a gente vai solicitar às nossas empresas, aos parceiros, né, da iniciativa privada, que forneçam material para essa iniciativa, certo? Então, e a outra iniciativa, né, estou falando muito, você me interrompe, se for o caso. Eu estou inscrita aí para falar, estou inscrita. Certo. É a questão da produção, então, de álcool, 70%, a ser distribuído em frascos borrifadores, e também o sabão líquido, né? Essa aí seria uma outra ação que tem à frente aí também, o Tiago está coordenando, e o professor Marcelo Santiago, a professora Alana, também estão envolvidos nisso daí. Então, são projetos a iniciar também. E, paralelo a isso, a gente vai continuar com uma campanha também iniciada pelo professor André Wesley,
de arrecadação de cestas básicas. Eu tenho sugerido que a gente possa pegar o alimento, a cesta básica, colocar também máscaras de pano, o álcool e o sabão líquido, e distribuir para aquelas populações carentes da periferia, que a gente sabe que em Juazeiro, no Cariri como um todo, no Carajubá especialmente, temos muitas pessoas que não têm acesso, estão necessitando, e a gente então quer chegar a essas pessoas. Seria uma ação assim, de cunho assistencialista, mas eu acho que é isso que tem que ser feito, é um papel da universidade também, prestar essa assistência nesse momento a essa população que necessita. Então, vai ser feita também uma grande campanha, né, com doações, aí, tanto de recursos financeiros, como também de cestas básicas. Eu acho que a universidade tem onde abrigar isso, receber, acho não, de certeza. Já fizemos uma entrega aí de mais de 1 tonelada de alimento, e a gente queria agregar isso também às máscaras e o sabão líquido, né? Então, assim, desde daquele nível mais tecnológico, né, mais científico, acadêmico, estamos também passando para ações nesse nível, mas extremamente importante nesse momento, e que a universidade não pode deixar de participar, né? Então, assim, a universidade se engaja, e por isso que eu digo, a universidade não está parada, ela está fazendo, e fazendo muito, está se aproximando da comunidade, e enquanto universidade pública, né, a gente tem essa obrigação de prestar conta e de contribuir para o enfrentamento dessa situação tão grave que nós nunca passamos antes, estamos aprendendo com ela. E eu acho que, desse momento todo, uma coisa é muito certa, nós vamos sair todos mais fortalecidos, eu não tenho a menor dúvida, e a palavra solidariedade vai ser escrita com letras garrafais. Está sendo, né, escrita com letras garrafais, professor, já começou essa campanha aí de arrecadação de alimentos, eu participei, outros servidores participaram, né, nós entregamos em comunidades do bairro João Cabral, aqui em Juazeiro do Norte, também do bairro Muriti, no Crato. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que a gente tem trabalhado isso também. Então, para quem está acompanhando a gente, tanto aqui na live da UFCA oficial, quanto na live da acessibilidade. Temos quantos lá, Dani? Dani vai me dizer aqui quantas pessoas estão acompanhando a nossa live transmitida em língua brasileira de sinais, com o apoio dos intérpretes David Araújo e também o Otiniel Rodrigues, né? Engraçado que o Otiniel, professor, só a título de curiosidade, ele está diretamente de Mamanguape, lá na Paraíba, 60 quilômetros de João Pessoa. Ele é de lá, ele é um recém-ingresso aqui no nosso quadro de servidores, e ele está fazendo essa transmissão aí em Libras de lá. Quantas pessoas, Dani? 8 pessoas na acessibilidade, né? Bacana. Então a gente consegue levar aí esse conteúdo para essas pessoas que precisam, né, dessa tradução na língua brasileira de sinais. E é muito significativo a gente fazer isso no mês de abril, como eu disse na abertura. O dia 23 de abril é o Dia Nacional da Educação de Surdos, e o dia 24 foi o dia em que foi sancionada a lei que institucionalizou a língua brasileira de sinais, Libras, como a segunda língua oficial do Brasil, né? Nós somos um país bilíngue desde 2002, portanto, né? Resumindo, para as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos 84 pessoas nos assistindo aqui pelo Instagram, estamos há 25 minutos no ar. Às 11h56, nós estamos conversando sobre as ações da UFCA no enfrentamento à Covid-19 e falamos já sobre a sessão do laboratório da Faculdade de Medicina para agilizar os testes aí de Covid aqui na região do Cariri. Também conversamos sobre a feitura dos protetores faciais, das máscaras face shields, né? Estamos aí em larga produção, fizemos as nossas primeiras entregas hoje, inclusive, para a Prefeitura de Caririaçu, nessa manhã do dia 8 de abril, e estamos com projetos aí de fazer sabão, de fazer álcool, né, de também produzir máscaras TNT. Nós estamos trabalhando nesses projetos, que serão projetos de extensão. Nas nossas futuras lives vamos ter a presença da pró-reitora de extensão, Fabiana Lazzarin, que poderá conversar sobre essas iniciativas e sobre as que já vinham sendo desenvolvidas, né? Elas se adaptaram aí nesse contexto de enfrentamento e também continuam assistindo à nossa região. Esdras aqui está participando da nossa live, dizendo que é importante
a produção local de equipamentos de proteção. Por isso que é tão importante defender a educação pública e gratuita. Isso é tão importante, muito obrigada pelo seu comentário, viu, Wesley? Porque as instituições federais de ensino superior, elas vinham sendo duramente criticadas, né, nos últimos tempos, e são 67 no total, todas estão engajadas para enfrentar da melhor forma, né? Seja fazendo pesquisa, seja produzindo APIs. Então é importante ressaltar não só o trabalho da UFCA, como de todas as instituições federais de ensino superior, elas estão aí mobilizadas para que o Brasil passe por esse momento da melhor forma, né? O Brasil e o mundo. O senhor dizia, professor? Perdão? Achei que eu tinha interrompido, senhor. Não, é só um acréscimo, uma outra ação. Ok. Pronto, bem rápido. Porque assim, eu também entrei em contato com a FUNCAP, né, por meio do seu presidente. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Pesquisa, que apoia, né, com recursos os projetos de pesquisa, a ciência e tecnologia aqui no estado. E eles estão com uma ação, começaram ainda, não lançaram ainda no digital, mas para apoiar financeiramente projetos de pesquisa. E a gente tem tanto massa crítica, como citar aqui o professor Tiago Bessa, que também já procurou a gente, está envolvido, da gente vir a produzir tanto as válvulas necessárias para respiradores, quando necessário, como também até desenvolver respiradores em modelos já alternativos, né, como existe, por exemplo, na USP e outros locais, com material aberto para que a gente possa trabalhar com eles em parceria e desenvolver e aperfeiçoar esse equipamento. A gente também está aberto a isso, foi nesse sentido que eu entrei em contato com a FUNCAP, para que a gente possa também se envolver nessas ações, né? Eu vi que instituições de ensino que estavam envolvidas era a UES e a UFC, mas a UFC também tem como participar. Então, foi nesse sentido que eu entrei em contato, para que a gente possa, então, quando for lançado o edital, a gente se envolver. Eu já recebi também notícias da FAMED, via Dr. Cláudio Gleidson, o diretor, de que eles já estão com o projeto pronto para pesquisa, pesquisar o vírus e as consequências da doença e formas de enfrentar a doença em si, lá na FAMED, num edital que a CAPES e o CNPq abriram. Então, também a gente está aí concorrendo com isso, né? Vamos ver se formos contemplados. É claro que isso aí é algo mais a longo prazo, né? Algo que venha a contribuir não só para o enfrentamento atual nessa crise, mas também futuramente oportunidades e formas de cura, vacinas, enfim, com esse vírus e outros que poderão vir. O que vem sendo interessante dessa crise toda, professor, é que a gente está sendo obrigado a fazer o distanciamento social, inclusive voltando à história da transmissão em Libras, num perfil paralelo, isso está se dando porque a gente não pode quebrar o distanciamento, né, de 1,5 m. Então, eu não poderia ter um intérprete aqui do meu lado mantendo esse distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias. Então, para que todo mundo permaneça seguro nos seus lares trabalhando, né, nos mantemos trabalhando, mas temos que prezar pela saúde de todos e todos. Então, essa transmissão está sendo feita lá. E como eu dizia, o que está sendo interessante é que a gente está precisando exercer esse distanciamento, mas nunca se teve tanta certeza de que a gente só avança juntos, né? Então, você citou aí o exemplo da FUNCAP, a Fundação Cearense de Pesquisa, né? Que as instituições elas estão se buscando, né, para conseguir contribuir, né? A iniciativa privada busca a universidade, as prefeituras estão buscando a universidade, a UFCA está procurando iniciativas que possam contribuir para a gente fazer esses materiais, para a gente pesquisar, para a gente agir, né? A gente não pode ficar simplesmente assistindo essa situação e não fazer nada. Né? Inclusive, as universidades estão levantando essa bandeira, né? Os hospitais, os profissionais de saúde. O senhor citou aí o diretor da Faculdade de Medicina, Cláudio Gleidson, a quem estendo os meus cumprimentos, né? Ele é um cara muito bacana, muito humano, e convencendo os profissionais de saúde engajados aí nesse enfrentamento, né? Vou aproveitar e fazer alguns comentários. Ana Calazan está dizendo, a UFCA, bem como outras universidades públicas, estão dando um show no enfrentamento da Covid-19. Muito obrigada aí pelo seu comentário, Ana.
queremos fazer muito mais, né? A gente está trabalhando todos os dias e é inclusive uma das funções de a gente estar transmitindo aí essas informações. Já são 95 pessoas assistindo essa live aqui no Instagram, para que vocês se somem, né? A gente está dando aqui ideias do que é que a gente vem fazendo, mas se somem, proponham, né? A ideia é que a gente juntos consiga fazer muito mais, né? André Duarte está perguntando como fica o pessoal que entrou agora com o SISU. E é uma pena, professor, que esses estudantes, assim, estão acabando de ingressar na universidade, a expectativa, a gente sabe, ela pode ser muito alta, né, de ingresso num curso superior, e as pessoas estão entrando nesse momento de crise, né, assim, a gente lamenta, mas a vida é assim, ela é imprevisível, né? E que pena que foi assim, André. A gente vai fazer uma live especificamente com o nosso pró-reitor adjunto de graduação, Rodolfo Jacob, aí a gente pode criar essas perguntas mais específicas para os cursos de graduação, suspensão do calendário acadêmico, o professor já citou aqui a resolução 10 do Conselho Universitário, então a gente vai poder aprofundar esses assuntos para frente, né? Vamos ver mais comentários, né? Temos aqui Iris Sandro, parabéns pelas ações de enfrentamento, muito bacana. Emília Limão está falando aqui que a universidade ela é maior que a medicina, né? Mas é um curso bastante importante da gente. A gente tem recebido aqui muitos comentários nessa transmissão, e aí é estranho para quem não está acompanhando essa discussão do internato, porque as pessoas estão na dúvida, assim, do que é que os estudantes aqui estão interferindo e estão falando, né? Não sabem nem o que é que está acontecendo, né? Então, muitas pessoas estão perguntando sobre a antecipação da colação de grau de estudantes de medicina, né, e pedindo aí a sua opinião sobre isso. Então, professor, eu acho que a gente pode falar rapidamente sobre isso. Não é o intuito dessa transmissão aqui, nós estamos falando da nossa ação de enfrentamento, mas apenas para que as pessoas consigam entender o que é que está acontecendo, quais são esses questionamentos aqui de alguns estudantes. A gente pode falar rapidamente sobre isso e depois seguir para as ações que a gente tem feito. Então, o senhor fica com a palavra aí para conversar com eles, professor. Pronto, a gente recebeu por parte do Sindicato dos Médicos, né, houve uma judicialização em relação à antecipação da colação de grau dos alunos da medicina, que já estão aí no 12º semestre, e a universidade recorreu, né, o mesmo aconteceu com a UFC, tanto no campus de Fortaleza como no campus de Sobral, a gente recorreu e ganhamos, no caso, então a universidade ela não foi obrigada a colar o grau desses alunos. Certo? Bem, nesse meio tempo, o MEC também emitiu o governo federal emitiu uma MP em relação à duração de cursos e continuidade das atividades, e também o MEC emitiu uma portaria. E nós, reitores, né, questionamos essa portaria, porque ela tinha colocações que não permitiam acontecer aquilo que estava proposto nessa portaria. E o MEC voltou atrás, certo? Também, quando essa portaria foi anunciada, não havia nenhum entendimento com o Ministério da Saúde. Tudo que diz respeito ao ensino médico tem que ser de comum acordo o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Não tinha havido ainda esse acordo, saiu a portaria, e essa portaria, então, está agora aguardando o parecer jurídico do MEC e também o entendimento do Ministério da Saúde, né, em relação à antecipação de colação de grau dos alunos das faculdades de medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia, se não me engano. Farmácia também, né? Bem, então a gente está aguardando esse posicionamento do MEC para dar o grau aos alunos, né? Mas algo que vai acontecer, isso já foi posto para a própria turma, é que eles retornarão ao internato, às atividades de internato, né, para continuar, então, nesse momento, né, e já o mais rápido possível colar em grau. Bacana, então tá aí, esclarecido para quem está acompanhando essa live e não estava entendendo a discussão aí.
Os estudantes já estavam em contato com a coordenação do curso de medicina. A gente sabe que o internato é um serviço importantíssimo, fundamentalmente para a região do Cariri, né, que tem uma assistência. O Brasil inteiro ele tem uma assistência não a contento, né, assim, não do jeito que a gente gostaria que fosse, de atenção básica de saúde, mas nos lugares menores, né, de densidade populacional e de desenvolvimento econômico. A gente sabe que isso dobra a importância desse tipo de serviço, né? Então, para quem estava aqui nos acompanhando e não estava entendendo, agora está entendendo, e estamos aí aguardando, então, essas decisões aí do Ministério da Saúde e da Educação também. E agora a gente pode voltar à função dessa live, quero falar sobre as nossas ações de enfrentamento. E uma delas, professor, tem sido importante, que é o acompanhamento psicológico, né, dos nossos discentes. A gente tinha o acompanhamento do serviço de psicologia ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis específicos, num primeiro momento, para os discentes. Agora ele foi ampliado, inclusive, para a comunidade externa. Você que está nos assistindo e não compõe a comunidade acadêmica da UFCA, você também pode solicitar atendimento psicológico por e-mail, a psicologia.dani, me ajuda aí com o e-mail depois, ela vai perguntar aqui para a nossa psicóloga Ana Virgínia Mendes, o e-mail que a gente solicita esse serviço psicológico, tá? A gente tem muita coisa no nosso Instagram acontecendo e a gente vem publicando esses serviços que a gente vai oferecer. Mas, assim, muita gente alega ansiedade, muita gente alega preocupação com o futuro e é muito natural, né, que isso ocorra. Então, gostaria que o senhor comentasse também isso, porque nem todo mundo dá atenção, a gente fala muito dos EPIs, né? A própria Ana Virgínia, Dani, entrou aqui e explicou, psicologia solidária, @ufca.edu.br. Um beijo, Virgínia, está fazendo um grande trabalho aí à frente do serviço de psicologia, também com os nossos demais psicólogos, né? Anne, Roosevelt e os outros profissionais estão dedicados a essa atividade tão importante, né? Eu gostaria também que o senhor falasse dessa necessidade de acolhimento, né? A gente está num momento de incerteza e a ansiedade fatalmente aumenta, né? Com essa insegurança do futuro, né? E aí seria bacana que o senhor comentasse também como é que tem passado aí esses dias em quarentena, trabalhando bastante, né? E como é que tem sido essa experiência. Pois é, então, assim, também parabenizar a Virgínia e todos os demais psicólogos envolvidos, né? Nesse serviço que foi ampliado à comunidade, né, externa ao UFCA, não só aos nossos alunos, nossos servidores, nossos professores, nossos colaboradores especializados. Então, de fato, nesse momento, que eu acho que cada um suporta de forma diferente esse isolamento e esse enfrentamento. Né? Eu acho que uns com mais medo, outros com menos, né? Isso acontece nas nossas conversas com os próprios colegas, uns enfrentando de forma mais light, vamos dizer assim, mais fácil, outros muito preocupados e muitos precisando, de fato, de um acompanhamento. Né? Então, assim, até os nossos alunos, principalmente, não estão nos assistindo. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente prestar esse serviço e dar esse amparo, esse suporte, né, psicológico para esse momento tão difícil, tão diferente, né, tão estranho para todos nós. Né? Eu acho que várias gerações nunca tinham experimentado isso, talvez os mais antigos, né, mas mesmo a grande pandemia última, que foi a gripe espanhola, que hoje as pessoas que a enfrentaram a gente estão na casa dos 90, 100 anos ou mais. Então, mas é algo novo, né? Essa geração jovem a enfrentar uma situação tão complexa. Então, essa questão do apoio, do amparo psicológico é muito, muito importante, sim. E também uma área onde a universidade atua. Eu queria só registrar aqui, eu peço desculpas, a Ângela é a nossa servidora lá do Laboratório de Código-Estudo, que está cortando nossos artefatos, se dedicando totalmente a essa ação. Obrigado, Ângela. Bem, eu queria abrir também toda a comunidade para propor ações. Né? Essas ações que a gente colocou, como disse, se tornarem todos os ações, mas muitas outras podem ser propostas, né? Podem ser colocadas, a gente está aberto a receber essa colaboração e incentiva que os colegas, professores, servidores que tiverem ideias, que tiverem maneiras criativas de a gente contribuir para o enfrentamento do coronavírus, da Covid-19, que se manifestem, né? A gente
ter o cuidado apenas de institucionalizar essas ações, né, quando há transferência de recursos, a gente tem que ter isso de uma forma clara e institucionalizada, mas para isso temos a fundação, né, fazer um projeto e a gente colocar isso aí em prática. Então, ela, obviamente, não fica restrita a isso tudo que a gente mencionou aqui. Né? Está aberta a colaboração de qualquer um que queira se agregar nesses esforços. Né? Então, é isso, mas ter o cuidado da gente fazer tudo de forma institucional, já que somos uma instituição pública e tem que ter alguns cuidados, alguns detalhes que tem que ser observados. O Lucas Neto está participando aqui, ele está dizendo o que é que eles podem fazer para ajudar o UFCA. Muito legal você se dispor, Lucas, obrigado pela sua participação, a ajudar a gente, retomando a história das máscaras, TNT, Face Shield, sabão e álcool. Nós vamos fazer projetos de extensão, né? Vamos falar sobre cada um em separado assim que eles forem fechados, né? E aí a gente vai dizer todo o trâmite necessário para que as pessoas se somem a essas ações. Você, Lucas, se tiver alguma ideia para a gente, pode mandar a sua ideia para a gente ajudar as pessoas. A UFCA ela implementou um comitê interno de enfrentamento da Covid-19, o CIECO-19. Você pode conversar com a gente, é só mandar um e-mail para cieco19@ufca.edu.br e manda a sua pergunta. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser dizer alguma ação que você tem feito, seus projetos, das suas ideias, só mandar para a gente que a gente lê, a gente responde. Pode não ser tão rápido, porque o trabalho está muito grande, assim, a gente está bastante ocupado de se mexer e fazer acontecer essas ações que a gente está propondo, né? Mas a gente lê, a gente responde e com certeza se você tiver uma ideia bacana para a gente implementar, a gente vai fazer isso com certeza, né? E, professor, a gente já está aí com 43 minutos de transmissão. Eu acho que faltou a gente falar dos profissionais, né, que estão agindo aí nessa linha de frente de enfrentamento à Covid. Temos profissionais de saúde, nós temos profissionais de imprensa, temos pessoas que lidam com limpeza, né? E é interessante que seja hoje, porque ontem, dia 7 de abril, foi o Dia Mundial da Saúde, né? E a saúde, ela não é apenas o combate à doença, a saúde ela é integral, a cultura ela compõe a saúde, né? Tudo que promove qualidade de vida compõe a saúde. Então, às vezes a gente foca nos profissionais de saúde, né? Mas todos nós podemos promover saúde, né? Existem outros profissionais aí bastante engajados, trabalhando forte para que a gente supere esse momento de crise, né? Então, convido o senhor para falar um pouco sobre esse Dia Mundial da Saúde aí, 7 de abril, falar com os profissionais, as pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão, para que a gente finalize, depois desses problemas que nós tivemos, né? A gente espera que as próximas transmissões sejam mais suaves, né, do ponto de vista tecnológico, a gente tem um pouco mais de domínio dessas novas ferramentas que nos permitem estar perto, apesar de ir longe, né? Então, por favor, o senhor está com a palavra. Ok, obrigado. Então, assim, eu queria fazer esse registro, né, esse agradecimento e esse reconhecimento, né, ao pessoal da área de saúde, né, em todos os níveis. Ontem transcorreu, como você falou, o Dia Mundial da Saúde, né, e registrar esse agradecimento e esse reconhecimento, né, nessa situação tão difícil que a gente vive, esse pessoal que está na linha de frente, se expondo por nós, correndo riscos enormes por nós, né? Os relatos que chegam a gente de quem está trabalhando nos hospitais e que tem uma vida como a nossa, né? Tem que ir para o hospital, é pai, é mãe, né? É filho, tem idosos em casa, tem que cuidar das crianças e como é que... Então é difícil administrar isso, a pressão psicológica, né? O medo mesmo é presente, então a gente tem que reconhecer nesse momento, né? E assim, dar os parabéns e fazer tudo que é possível para ajudá-los, né? Para que entender as dificuldades, entender algum estresse que ocorra, porque realmente o trabalho nesse estado de guerra que nós estamos nos leva a níveis de estresse muito grandes e assim, eles são treinados para isso, né? E tem curado, né? As curas têm acontecido, é muito interessante ver essas manifestações de agradecimento quando os pacientes saem curados dos hospitais. Então, assim, é uma classe que a gente tem que todo dia agradecer pelo trabalho que eles têm nos prestado. E eu acho que só dentro do assunto de saúde é algo que a gente também tem que levar em conta nesse momento, fortalecer esse maravilhoso sistema de saúde que a gente tem, que se chama SUS.
Então, eu acho que ele vai sair também, sim, fortalecido desse momento de enfrentamento, certo? E aproveitar também, transcorreu no dia de ontem, outra categoria importante que hoje, embora extremamente atacada, né, que é a classe dos jornalistas, né? Ontem foi o dia do jornalista. Eu quero, então, também deixar aqui o meu registro de agradecimento e parabenizar pelo trabalho que tem feito, né, de divulgação, o bom jornalismo, né, a notícia que ajuda, que agrega, que nos faz pensar, que nos coloca em situação de esclarecimento em relação ao que a gente está vivendo, que está tudo que a gente está passando. Então, assim, também, meus parabéns, né? E todos aqueles, enfim, aqueles que cuidam da gente enquanto a gente está em casa né, tem o pessoal na universidade, a universidade não parou, tem o pessoal da limpeza que está diariamente se alternando em turno para que o pessoal da manutenção predial que está trabalhando, o pessoal da segurança que está dando a segurança à universidade, que não pararam de trabalhar. Então, é um agradecimento também e reconhecimento pelo muito que todas essas categorias têm feito. É muito bacana. Essa coisa do Dia do Jornalista, ontem foi 7 de abril. Muito obrigada, professor, pelos seus votos, né? O seu jornalista, muitas pessoas aqui da minha equipe também são. E a nossa função é trabalhar com o que a gente faz melhor, né? Que é levar informação de qualidade para as pessoas. É a nossa maneira de contribuir aí no enfrentamento dessa doença, né? A Joana Adberia, é assim que se pronuncia, Joana? Falei corretinho? Ela tinha mandado um comentário lembrando exatamente isso, que ontem foi o Dia do Jornalista. E muito interessante é a participação do Raul, também não sei se assim se pronuncia, né? Raul Souza. Ele lembrou que isso é um agrônomo, né, professor? Não sei se todo mundo sabe. E ele está saudando aqui os produtores rurais. De fato, a gente precisa continuar se alimentando, né? Então, muito bacana manter essa produção. Eles estão lá firmes também contribuindo, porque eles mantêm o seu trabalho e nós só estamos aqui por causa deles, né? Então, gostaria também que o senhor aproveitasse e comentasse isso. Com certeza. A vida continua, né? Algumas categorias têm que continuar à frente do seu trabalho, né? Para que a gente tenha o alimento e começando lá na produção, lá na fazenda, na propriedade rural, na produção do alimento, como depois toda nessa cadeia, né? O pós-porteiro da propriedade, nessa cadeia envolvendo vários profissionais, né? Chegando até as CEASAs ou os centros de distribuição para chegar na nossa casa, no mercadinho, né? Então, são categorias que, não, de fato, fica difícil de parar, mas a recomendação é que todos que não podem parar, que não podem ficar no isolamento, que sigam estritamente os protocolos, né, estabelecidos, os protocolos estabelecidos de higiene, né, pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, pelas secretarias municipais, né, tem todo um regramento, todo um protocolo de comportamento. Eu acho que se todos observarem isso, e isso for bem orquestrado pelo poder público, a gente supera, né, supera esse momento. Agora, fundamental é permanecer em casa, evitar multidões, evitar aglomerações. Né? E aí, quem puder trabalhar em casa, fique em casa. Bastante, muito, muito legal, professor. A Joana aqui, ela me corrigiu, é Edbéria que se pronuncia o nome dela, ela que lembrou o dia do jornalista, né, 7 de abril. Muita gente aqui fazendo comentários positivos sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. De fato, esse sistema é o que está sustentando a gente, né, nesse enfrentamento. É o grande sistema, é um orgulho para o país, ele é um dos maiores sistemas do mundo, porque além da atenção básica, ele vai da atenção básica até os transplantes, né? Então são muitos serviços oferecidos pelo SUS e eles levam, né, os seus princípios de equidade, universalidade e integralidade para nossa saúde como deve ser assim. Tem postagem no Instagram falando sobre isso, né? Mas não sei se o professor quer comentar, professor. Eu ia finalizar para as considerações finais. Não, era só anunciar que a gente conseguiu aqui uma doação, grande doação de TNT e tricoline para que a gente comece a produção de máscaras. Chegou neste momento. Quanto? 30 mil? Não, tricoline, que é o tecido próprio para fazer máscaras, né? As máscaras de tecido, que a população usa, não são as máscaras para os profissionais de saúde, e
também a doação de TNT para a gente começar a produção de máscaras TNT, que essa então é mais direcionada ao pessoal da saúde. Que bacana, a gente fica muito contente aí de ver essa soma de esforços para que a gente possa produzir mais EPIs, possa produzir álcool, possa produzir tudo que é necessário para a gente passar por isso, né? A aluna Kellen está perguntando aqui quem foi que doou, professor. Pode dizer ou é segredo? É porque assim, a gente está no processo de formalização, certo? Às vezes as coisas andam um pouco à frente do institucional, mas a gente já sabe e tem que anunciar porque é importante para incentivar outros a fazerem a doação. No momento que isso estiver formalizado, a gente anuncia sim, com letras bem grandes, o nome de todos os nossos parceiros. Bacana, acompanha a gente. Tem que ser feito, com certeza, vai ser feito. A gente tem que acompanhar as nossas mídias. Segue, você que ainda não é inscrito aqui no Instagram, segue a gente, acompanha a gente no site, no Facebook, no YouTube. A gente está postando muitos vídeos, inclusive acessíveis, né? A gente já tem 2 vídeos lá. A nossa intenção é aumentar esse conteúdo para que as pessoas estejam bem informadas desse momento de enfrentamento da Covid-19, né? Falamos dos profissionais de saúde, estamos aqui finalizando a nossa transmissão, estouramos um pouquinho o tempo do que a gente tinha programado para conversar com vocês. Vou pedir apenas uma fala curta aí do professor para a gente finalizar essa transmissão. Antes de passar para o professor Ricardo, que vai finalizar, né, essa live, gostaria de agradecer a interpretação em Libras do Otiniel Rodrigues, do David Araújo, de toda a equipe da Secretaria de Acessibilidade, que está aí se esforçando para tornar esse conteúdo acessível. Vamos tentar manter essa experiência aí nas nossas próximas lives. A todo mundo que participou aqui dessa transmissão, muito obrigada. Se somem a nós com sugestões, com ideias, com críticas. A gente cresce e se fortalece a partir delas também, tá? E vamos continuar informando você sempre que possível das nossas próximas ações. Bacana? E agora o senhor pode finalizar essa transmissão, professor, por favor. Eu queria finalizar, então, lendo assim, um pequeno parágrafo que foi uma contribuição minha para um texto que o Conselho de Reitores das universidades cearenses, né, colocaram, disponibilizaram, precisaram, e que eu disse assim, que nesse momento o bom senso prevaleça, seja despertado em nós, nos governos, a solidariedade por aqueles que mais dela necessitam, que seja ouvida a ciência, que o SUS seja fortalecido e, sobretudo, a vida seja preservada. É isso, não há mensagem melhor do que essa, né? Então, professor, um excelente dia de trabalho para o senhor. Vamos continuar aqui trabalhando, levando informação para as pessoas, atualizando as nossas ações. Já tem notícia aí quente para a gente colocar no site daqui a pouco. E vamos seguindo, levando esses conteúdos de qualidade para a população que precisa nesse momento aí de enfrentamento da Covid-19. Muito obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que ele é curto. A todo mundo que participou, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer mais lives, viu, Edibéria? Não é só porque eu só converso com você, não, porque eu só olho quando você comenta, né? Mamãe aqui mandando aplausos, muito obrigada. Verônica, lá de Fortaleza, um beijo também para o meu pai, Francisco, Rodolfo Jacob. Já é a sua vez, viu, professor Rodolfo? Próxima terça, 11 horas, a gente se encontra de novo. Quer falar mais um pouquinho? Tem tempo ainda. Agradecer o pessoal da acessibilidade, né, pela tradução simultânea, fazendo chegar a nossa fala à comunidade surda, né, e também já próximos de momentos de comemoração. Agradecer de coração, então, essa disponibilidade. Eu sei que não deve ter sido tecnicamente fácil para eles, né? Eu peço desculpas dos atropelos, mas agradeço de coração a contribuição e a solidariedade também. Pois é isso. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. É por aí que se encerra, professor, que foi o senhor que teve que começar. E daqui a pouco a gente conversa mais por aqui. A gente agradece toda a nossa audiência e até breve. Obrigado a todos por nos ouvirem e terem assistido.